Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora e hoje a gente vai falar de Aliens da Dark Horse, que também é conhecida como Aliens Outbreak. Lançada em 1988, essa foi a primeira HQ da Dark Horse baseada na franquia Aliens. Sim, ela é a primeira da Dark Horse, não a primeira de todas. A primeira mesmo é uma novelização do Oitavo Passageiro que saiu em 79 pela Heavy Metal Communications, em uma época em que a Dark Horse ainda nem existia. O quadrinho original foi publicado em 6 edições entre junho de 88 e julho de 89, e o seu roteiro ficou a cargo de Mark Verheiden, que é um dos escritores mais notáveis do universo de Aliens e Predador. Ele foi o autor da minissérie do Predador e também de todas as continuações dessas histórias baseadas em Aliens. Inclusive tem um personagem lá no Alien vs Predador, no filme, que se chama Mark Verheiden e é justamente uma homenagem a esse autor aí. Já as ilustrações ficaram a cargo de Mark A. Nilsson, que tem entre os seus primeiros trabalhos Clone Zone, Skywolf e algumas capas para quadrinhos do Lanterna Verde. Essa edição aqui que eu tenho foi publicada pela editora Abril em 1991, são 3 edições. Essa aqui é a edição 2 e essa a edição 3. E saiu também um encadernado de capa marrom no mesmo ano que tem todas as histórias em um lugar só. Quando essa HQ foi lançada, Alien 3 ainda nem estava perto de existir, então o destino dos personagens nessa história é bem diferente. E isso é uma das coisas pelas quais ele é mais notável. 10 anos depois dos eventos de Aliens o Resgate, nós temos como sobreviventes a garotinha Newt, que agora é uma adolescente, o Marine Dwayne Hicks e Ellen Ripley. Só que diferente dos filmes, essa história não é protagonizada por Ripley. Na verdade, ela mal é citada nessa história. Tudo que a gente fica sabendo é que ela chegou na Terra, mas tipo, alguma coisa aconteceu com ela. O quê? Nessa história, Newt já está adolescente e sofre com problemas psicológicos sérios, tendo muitos pesadelos e visões, o que fez com que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico. Já Hicks se manteve nos Marines, mas se isolou das outras pessoas e passou a ser uma pessoa bem problemática dentro da corporação. O que ainda é reforçado pelo seu rosto, que, como a gente sabe, foi desfigurado pelo sangue do alien, e algumas pessoas não chegam perto dele porque acreditam que aquilo ali é uma infecção. Um belo dia, uma nave abandonada entra na órbita terrestre e ela seria só mais um monte de lixo espacial, se não fosse por um motivo: uma infestação de xenomorfos. Mesmo com a destruição da nave e dos aliens presentes nela, os militares têm acesso aos registros que traçam a sua rota até um local bem peculiar, o planeta dos aliens. Eles organizam uma missão até esse planeta para coletar espécimes e aprender mais sobre os aliens. E quem teria familiaridade com os xenomorfos? Mas como a gente sabe, alguma coisa aconteceu com a Ripley, então mesmo com seu comportamento nada sociável, Hicks acaba sendo a única opção. Tomado pelo desejo de vingar a morte dos seus companheiros Marines, ele acaba aceitando a missão. Além dos militares, existe também uma corporação misteriosa que tem uma rainha na Terra e está usando ela para procriar e depois vender armas biológicas. Enquanto isso, diferentes pessoas estão tendo pesadelos como os de Newt. Só que, curiosamente, essas pessoas nunca viram um xenomorfo na vida. Também na Terra, um culto bizarro venera a imagem de um xenomorfo. Ao ficar sabendo da rainha na corporação, eles organizam uma invasão para soltar ela, o que no fim desencadeia em uma infestação de aliens em toda a Terra. Está pronto aí o cenário da desgraça, né? Acompanhado essas 3 histórias, Aliens segue com uma trama bem interessante e com umas boas reviravoltas aí. Em um mundo onde o caos está instaurado, as pessoas passam a ver o xenomorfo não como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade de salvação. E diante disso, claro, algumas pessoas tentam se aproveitar da situação. Nessa HQ a gente conhece um ambiente que mal foi explorado, né? Que é o planeta dos aliens. E o interessante é que nessa história se especula que lá eles são parte do ecossistema. Eles não só caçam, mas também devem se proteger de outras criaturas que têm eles como presas. E ao que tudo indica, essa infestação de aliens que a gente conhece acontece justamente porque tiraram os xenomorfos do ambiente deles, o que é uma abordagem bem interessante. Uma outra coisa que vale a pena destacar é a presença do personagem que até então era conhecido apenas como Space Jockey. Nos primeiros filmes a gente praticamente não tem informações sobre ele, e nessa história a gente descobre quem ele é, quais são as suas motivações, por que ele estava naquela nave ali cheia de ovos de aliens, e as suas intenções são bastante nefastas. Claro que tudo isso antes de Prometheus, que foi o filme que deu um rumo totalmente diferente para esse personagem aí.
E por fim temos também os sintéticos dessa história, que estão bem diferentes dos que a gente tinha visto até então. Para serem mais aceitos ali entre os seres humanos, os sintéticos agora não sabem que são sintéticos. Eles podem até desenvolver sentimentos, assim como um ser humano. E nessa HQ a gente vê também que Aliens não precisa de Ellen Ripley para acontecer. Claro, ela é uma personagem muito querida, eu adoro ela, só que Hicks e Newt, principalmente a Newt, são personagens que não tiveram uma expansão ali naquele universo, né, já que mataram eles. E nessa história, como eles são sobreviventes, a gente vê como aqueles eventos lá de Aliens: O Resgate afetaram a vida deles. Ela se aprofunda mais nos Marines e através do Hicks a gente vê como aqueles eventos traumáticos mexem com a cabeça deles e nele a gente consegue ver até um pouquinho de sentimento de culpa pela morte dos outros Marines. E ó, a história não acaba nessa série, hein? Tem também Aliens Nightmare Asylum e Aliens Female War, que são sequências dessas histórias e tem inclusive os personagens dela. Fica aí a recomendação de leitura para quem gostou desse quadrinho de Aliens e quer conhecer mais sobre o seu universo com esses personagens. Bom, em 1992 foi lançado Alien 3 e, claro, com ele essa história não podia mais ser canônica. Diante dessa situação, para não perder a relevância, a Dark Horse resolveu fazer algumas modificações. Em 1992 foi lançado o livro Aliens Earthhive, do Steve Perry, que é nada mais do que uma novelização desse quadrinho. E o que eles fizeram foi mudar o nome dos personagens que estavam no filme. Newt virou Billy e Hicks virou Wilkes. E nas outras reimpressões da história, até mesmo dos quadrinhos, eles começaram a vir com os novos nomes. Então, se você pegar um quadrinho mais recente que tem essa história, eles vão estar com os nomes trocados. Nessa edição que eu tenho da Abril, eles ainda estão como Newt e Hicks, porque ela foi lançada em 91, o filme ainda não tinha saído. Bom, pessoal, então é isso. Se você leu essa história, comenta aí o que achou dela. E não deixem também de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, porque isso ajuda bastante o canal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo!